Na sua opinião, o traço, tanto no desenho como na tatu, ele é fundamental, ele faz parte, ele está em tudo? Traço, Firme. Pode falar o que você pensa. Sim. Fala galera do canal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Bom, se você não me conhece ainda, eu sou o Eric Lodete. Eu sei que faz um tempo que eu estou sumindo do canal, mas agora eu vou voltar com força total. E para mostrar isso para vocês, hoje eu vou fazer um bate-papo com nada mais e nada menos meu amigo Charles Lavezo. Se você não conhece esse cara, já segue ele, Charles Lavezo. É um desenhista de desenhos realistas, de preto e cinza. Se você gosta desse estilo, você não pode deixar de acompanhar o trabalho do Charles, que com certeza ele vai te dar dicas, que vai agregar muito no seu trabalho. E para mim, é um dos melhores nesse tema de desenho realista preto e cinza. Inclusive, eu tive a oportunidade de fazer um curso com ele presencial aqui em Ribeirão Preto em 2013, quando ele dava curso presencial ainda, eu tive essa oportunidade. E passou a ser um amigo, um professor, um cara muito gente boa, me espelho muito nele. E com certeza vocês vão adorar o bate-papo que a gente fez aqui hoje, bem descontraído, tá? Queria falar para vocês também que a gente vai abordar alguns temas e o principal é se o traço é necessário num desenho realista ou numa tatu realista. Então, para você que tem essa dúvida, acompanhe esse vídeo que a gente vai passar algumas técnicas que o Charles adotou, que ele desenvolve para ajudar você a aprimorar o seu desenho realista ou a sua tatuagem realista, beleza? Então, antes de começar o vídeo, você que não é inscrito no canal, se inscreve, curte, compartilha. E se você quiser saber mais dicas de tatu, te convido a seguir meu Instagram, Esculpindo Seu Traço, que lá eu passo dicas complementares a essa que eu tô passando aqui para você e vale muito a pena. Fechou? Tamo junto, vamos pro vídeo, é nóis, abraço, voltei, hein? Gente, olha com quem eu tô aqui hoje. Olha que presença, que responsa. Mano, obrigado pelo vídeo. Pra quem não sabe, eu fiz um curso com esse rapaz aqui, ó, em 2013. 13? Já tem tudo isso? Foi, né, mano? 2013. Eu acho que foi uns 2 ou 3 meses eu fiz com você lá, não foi? Uns 3 meses, É? por aí. Cara, e era muito louco que a minha percepção depois que eu fiz o curso com esse cara aqui mudou total, né? Todo mundo sabe que eu não parto muito pro realismo, mas eu tenho uma noção, né, uma base do realismo graças a esse rapaz aqui, ó. Então, se vocês não conhecem ele, para tudo, vai lá, segue o canal desse cara aqui que é top, segue o Instagram. E eu queria que ele contasse um pouquinho da história dele, como que ele começou a trabalhar com desenho, como que foi o início para ele. Eu sei que é cansativo, você já deve ter contado isso um monte de vezes. Tatuamos o dia todo aqui, né? Mas a gente vai mostrar aqui a tatu, a gente fez trabalho. Mostra aí pro pessoal já ver aí, ó. A gente fez essa tatu aqui do Chaplin, é um desenho autoral meu aqui. A gente pegou uma base de uma foto do Charlie Chaplin mesmo. Olha a responsa de fazer uma tatu nesse cara aqui, não é um realismo, tá? Às vezes assim no vídeo parece que é um realismo, mas não é. Até vou pôr o vídeo aí pra vocês verem depois, a foto também pra vocês conferirem. E o rapaz já tá tudo tatuado aí, já tem umas tatu de uns amigos meus aqui também. Conta um pouquinho dessa história aí, mano. Sim, eu acho que eu até comentei que a gente fez a tatu depois do dia todo tatuando, né? A gente fazer o vídeo aqui porque durante a tatu a gente conversou muito sobre isso, né? Sobre o lance do desenho, do realismo. Eu mesmo, eu acho que eu nem tenho desenho realista mesmo tatuado, né? E porque apesar de eu gostar do realismo, eu acho que na tatu o contraste é um lance muito... Às vezes nem no papel não funciona muito bem, né? Exatamente, diferente do papel. Inclusive quando eu fiz minha primeira série de desenhos para tatu em 2013, quando você fez o curso, não tinha traços, era bem voltado pro realismo. E eu lembro que quando eu fiz, eu concorri na Tatu Week 2013 e ganhei, né? Tirei primeiro lugar na série preto e branco e tal.
Só que alguns jurados vieram e conversaram comigo e falaram, cara, quando você fizer a próxima série, procura explorar um pouco mais o lance de traço, porque para tatuagem, às vezes, o que você consegue fazer no papel esfumado, na tatu fica bonita só na hora que faz. Sim. Aí depois que cicatriza, aquilo desaparece, fica aquela tatu lavada, né? Aquela tatu desbotada. Então aí eu comecei a mudar um pouco, e foi também nessa época que o Eric fez o curso, porque foi justamente nessa mesma fase que eu estava tentando adaptar a minha percepção do desenho realista, associando com alguns elementos da tatu para tornar o trabalho um pouco mais bonito na pele, né? Sim, sim. E Charles, aquela época lá que a gente começou a fazer o curso lá, já havia alguns tatuadores fazendo o curso com você antes dessa época também ou não? Começou mais ou menos nessa... Foi mais ou menos nessa época. Nessa época o pessoal começou a te procurar, assim. Foi 2012, 2013, porque eu lembro que quando eu fiz essa série, foi a primeira que eu fiz incentivado pelos alunos que tatuavam. Né? A galera começou o Silvan, né? Nessa época, que é tatuador aqui em Ribeirão Preto também. Então começaram a me procurar vários tatuadores, e na hora que eu comentei com eles que eu estava pensando em fazer uma série de desenhos para tatu, eles me incentivaram, deram várias ideias, me passaram referências, né? Porque quando a gente vai procurar referências para desenho, é sempre importante buscar referências de elementos que você se identifica, que você gosta de desenhar, né? Então, como eu gostava de realismo, mas não estou nem falando de técnica, mas eu estou dizendo retrato, por exemplo, rosto feminino, carros, então eles falaram que ia muito pro lado do estilo ticano. Sim. E aí eu nunca nem tinha ouvido falar sobre estilos. Foi aí que eu fui pesquisar, comecei a conhecer trabalhos. E o ticano, até desculpa te cortar, se eu não me engano, ele tem traço, né? Sim, tem traço. Tem bastante uns traços mais grossos, mais bold mesmo, né? Sim, mas é interessante você falar disso, porque quando eu comecei a conhecer o estilo ticano, eu vi que tinha traço, mas eu tinha um certo preconceito com os traços, sabe? Eu falei, bom, eu faço realismo, no realismo não tem traço. Então eu vou pegar apenas a ideia do estilo ticano, que era desenho de palhacinhas, catrinas, carros, né, efeitos de cromados, enfim, maquiagens de palhaça, né, nos rostos femininos, sensualizando, às vezes também alguns elementos de armas, mas eu tentei casar tudo isso sem transmitir uma mensagem de criminalidade, algo assim, mas eu tentei eliminar os traços. Só que eu estava indo na contramão, na verdade, né? Sim, sim. Quando eu tentei eliminar os traços, eu acho que a minha série ganhou porque os desenhos estavam bonitos. Estava bem feito. Estava bem feito, e eu tinha escolhido também referências que me ajudaram também a construir um trabalho bonito. Eu fiz várias menininhas mesmo, assim, dos seus 6, 7 anos de idade, rostinhos infantis, tudo com maquiagem de Catrina. E então ficou um estilo assim que quase não se via. Sim. Né? O pessoal não via ninguém fazendo isso. Então chamou bastante atenção. Que massa, mano. E cara, e por que o desenho na sua vida? Foi algo que surgiu do nada? Você viu uma oportunidade de viver da arte? Por que, mano, o desenho? Sim, então, viver da arte não. Eu até sempre digo no meu canal que você desenhar bem quando você é criança é diferente de um moleque que é bom de bola. O moleque que é bom de bola, o pai já pensa de botar ele numa escolinha de futebol, Verdade. de profissionalizar aquilo, né? É um futuro promissor. Mas um menino que desenha, Ninguém tem incentivo, ninguém né? incentiva. Desenha, que legal, né? Nossa, olha só, é um artista. Então, no meu caso, tinha muito essa percepção. E eu nem não ponho culpa em ninguém, não reclamo disso. Eu só acho que é uma questão de cultura mesmo nossa, de não valorizar o desenho como arte, né? Acaba vendo mais como um hobby, uma distração, e eu também via desse jeito. Então eu desenhava por hobby. Nunca imaginei na minha vida que eu viveria de desenho. É diferente hoje
Hoje, se você pega um menino aí de 14, 15 anos que desenha bem, de repente ele já vai ter pais de uma geração que vai incentivar ele a estudar tatuagem, por exemplo, porque a tatuagem hoje é vista como uma profissão. Mas quando eu era moleque lá, década de 80, 90, tatuagem era um lance muito criminalizado, né? Discriminado. Então não tinha esse incentivo. Tatuagem era sinônimo de malandragem, né? De vagabundagem. Então não tinha esse olhar. Então eu nunca pensei em viver do desenho não, mas eu considero hoje que eu só continuei desenhando porque era algo que me fazia bem. Não pelo resultado que eu tinha, porque eu sabia que meus desenhos não eram muito bons, mas era pelo prazer de desenhar mesmo. Talvez alguém vê o vídeo e fale, tá bom, que o desenho não era muito bom, agora o cara faz isso e tal. Mas não era bom mesmo. E como que eu sei que não era bom? Quando eu estudava na escola, você tem, toda classe tem uns 4, 5 que gostam de desenhar, né? Sempre tem, toda sala tem. E a hora que você vai estudar e você cai na sala de uns moleques que desenham muito mais que você percebe que você não desenha nada. Né? Então eu desenhava bem para minha família lá, para os da minha casa. Mas a hora que eu cheguei na escola, que eu vi a molecada que no papel em branco criava um desenho de um ratão andando de skate, né? Um esquema meio new school, eu não tinha facilidade para isso, eu sempre tive mais paciência para copiar imagens, então eu copiava figurinhas, desenhos animados e tal, mas por ter consciência dessa limitação, eu nem ficava pensando, vou viver de desenho. Não era um sonho, definitivamente. Esse lance de copiar e reproduzir, você acha que tem diferença ou é a mesma coisa? Eu acho que tem diferença, mas um caminho não exclui o outro, né? Eu acho que uma pessoa que tem facilidade para criar, ele já copiou muito, mesmo que ele não copiou desenhando, mas ele já observou muito. E observar é copiar. Sim. Né? Um olhar que observa as coisas, ele está copiando a informação na mente. Ele está memorizando as formas das coisas na hora de criar. Então, por isso, alguns têm mais facilidade para criar e outros não. Os que têm mais facilidade são os que observam mais, prestam mais atenção nas formas, tem um olhar mais sensível, que isso torna a sua criatividade mais aguçada. Outros não, que era o meu caso. Eu me escorava sempre numa imagem já existente, eu não conseguia desenhar do nada. Então eu sempre copiava. Só que aí tem uma sacada. Eu percebia que depois que eu copiava várias vezes uma mesma imagem, eu conseguia desenhar sem olhar mais para ela e desenhá-la de vários ângulos. Sim. Então, por exemplo, se eu pegasse o Batman, desenhava o Batman de um jeito, desenhava de outro, desenhava 3, 4 vezes desenhei o Batman, não preciso mais ver a figura do Batman para desenhar. Eu sabia até os detalhes do cinto do Batman, né? Lembra? O Batman tinha um cinto todo cheio de... tudo tinha no cinto do Batman. Tudo que ele queria tinha no cinto dele. E aí eu pegava e criava o Batman na posição que eu queria, né? Aí eu explorava. Mas depois de já ter copiado várias vezes. Então eu acho que o copiar é um caminho que aperfeiçoa a sua capacidade, potencializa a sua capacidade de observação. Sim. Eu costumo dizer que assim, cara, se o seu cérebro, você vai desenhar uma rosa, eu falo isso muito, você vai desenhar uma rosa, você vai desenhar uma rosa do nada, só que você nunca desenhou a rosa, nunca viu a rosa, como que você vai buscar a informação da sua cabeça, lá do seu cérebro, para você desenhar, cara? Você não vai encontrar, você vai ficar perdido. Então assim, mesmo se você não souber desenhar, pega água para nós, vamos beber, tá? Já que você trouxe aí pra gente. Então voltando, já que você não tem aquela figura na sua cabeça, você nunca vai conseguir desenhar. Então primeiro, ou você pega uma referência para você observar, ou na minha opinião, né, eu comecei a entender um pouco mais de desenho quando eu comecei a fazer isso, que era copiar o desenho por cima. Várias e várias e várias vezes, até você assimilar aquilo na sua cabeça. Então eu acho que é mais ou menos isso que você está falando. Sim. Né? Quanto mais você desenhar aquilo de várias posições, mais vai ser fácil de você criar alguma coisa da sua cabeça. Né?
Um exemplo mesmo é o lance da criação de série. A hora que eu entendi o estilo ticano, que eu entendia os rostos femininos, para mim foi um pulo rápido, porque eu já desenhava há anos rosto. Então, olhos, nariz, boca e o formato do rosto já é algo que está gravado na minha mente. Então eu pegava uma fotografia, foto mesmo, de uma modelo, e eu, em cima daquele rosto, eu criava um novo rosto, aproveitando algumas das formas, de repente uma parte que eu achava mais bonita, de repente o nariz, a posição do nariz, do olhar, mas eu não gostava de repente do sorriso. Não queria sorrindo, eu fazia ela mais séria. Mas essa capacidade de criar, ela só foi resultado de muitas cópias, né? Então é o caminho que o Eric falou, ele colocava em cima e tirava. Tem gente que coloca em cima e tira, tem gente que observa. Eu sempre gostei mais de olhar, né? Então eu olhava, porém quando se trata de retrato, já é mais difícil você fazer só olhando. Porque o retrato não é só uma questão de formas, mas é uma questão de luz e sombra que dá formas, né? Então é mais complexo. Aí eu vou pelo caminho também de colocar por cima, tirar o traço e depois ir trabalhando a sombra através da observação. Inclusive até esses dias eu conversei com o Chico sobre isso. Que ele fala que no realismo, cara, deve ser a mesma coisa que você, apesar que no papel às vezes você pode mudar alguma coisa ou outra, no retrato não, mas você tem que ser fiel à referência. Porque se eu, por exemplo, quando eu pego algo mais realista, quando eu fazia, eu sempre queria colocar alguma coisa minha e dava ruim, né? Não ficava tão bom igual deveria ficar se copiasse aquilo exatamente, seguisse, né, a referência ali. Então, o seu também seria mais ou menos isso, o lance do desenho, a não ser essa série de desenhos que você falou que você conseguia transformar do jeito que você queria. Sim. Mas se você fosse fazer um retrato, teria que ser realmente fiel àquilo ali. Então, sim e não. Por quê? Sim, porque eu estou desenhando uma pessoa especificamente. Sim. Né? Então, se eu for desenhar o Eric, de repente uma coisa que eu fizer diferente pode causar uma distorção, uma desproporção no rosto, na anatomia e trazer um certo desconforto para quem olha a imagem e fala, parece, mas não sei, tem alguma coisa errada aí. Então, sim, eu procuro fazer o mais fiel à fotografia, mas tem elementos numa fotografia que mesmo que você fizer um pouco diferente, não vai descaracterizar a imagem. Por exemplo, o cabelo. O cabelo ele é algo em movimento. Né? O cabelo, principalmente de mulher, você vai fotografar uma mulher, ela virou o rosto, o cabelo já mudou de posição. Então ela mexeu, o cabelo mudou, a luz já muda, já dá uma impressão diferente. Então eu me preocupo mais com o rosto, não que eu não me preocupe com o cabelo, mas o cabelo eu não me preocupo em fazer exatamente igual. Sim, eu não fico naquela neura de fazer fio por fio, porque eu sei que vai ser impossível. Então eu tento observar a forma do cabelo, o movimento que ele tem, as mechas mais evidentes, né? Porque sempre tem umas mechas que chamam mais atenção, então aquelas mechas que chamam mais atenção eu preservo, mas os detalhes entre o cabelo ali, eu não fico naquela, tem que ficar igualzinho não, aí eu uso um pouco da minha criatividade, porque pela bagagem que eu fui construindo de tanto desenhar retrato, Sim. Hoje eu posso pegar de repente uma fotografia que tem um cabelo que não está com tanta luz, mas eu acho interessante colocar um pouquinho mais de luz para ficar mais bonito, eu vou e jogo um pouco mais de luz, mas eu tenho essa ousadia porque ela foi construída através da experiência, né? Senão, ousar pode dar ruim. Mas você já tentou reproduzir o cabelo até igual? Não. Eu tentei porque eu sempre tive esse olhar de quase desapego. Eu acho assim, que é impossível mesmo, né? Mas se eu olhar o negócio não tem como. Exatamente, exatamente por considerar impossível, eu acho que eu vou estar perdendo tempo em querer fazer uma coisa que de repente eu consigo fazer até mais bonito do que se eu estiver copiando fielmente, sim. artisticamente falando. Né? Então eu vou mais por esse caminho e eu sempre aconselho os alunos
a observar o máximo que pode, porque aquilo é uma referência. Mas o próprio nome diz, é uma referência. Ela te orienta, ela te dá direção para você não fazer coisa errada. Mas não ficar naquela neura de fazer poros da pele exatamente igualzinho, porque você não vai conseguir fazer isso. Rachuras do lábio igualzinho, você não vai conseguir fazer isso. Quantidade de cílios que aparecem numa fotografia, você não vai conseguir fazer isso. Então, esses detalhes, eu não me apego. Eu deixo, claro, sem desfigurar a imagem, né? Você tem que ter esse equilíbrio. Sim, sim. Então, tudo você não vai exagerar em alguma coisa, colocar um cílios desse tamanho, alguma coisa do tipo. Mas é legal que se você tiver uma experiência da cópia, digamos que você já copiou muitos olhos masculinos, olhos femininos, olhos de criança, olhos com cílios mais longos, olhos maquiados. Quando você copia muito isso te dá uma bagagem legal, porque se você pega um rosto e você vai criar uma palhacinha, você quer fazer uma maquiagem de palhacinha, mas a referência que você tem, a modelo não está com cílios muito legal, mas você já tem a experiência, você sabe onde colocar mais sombra no olho, você sabe onde, de repente, valorizar um lance na bochecha, exagerar um pouquinho mais nos cílios, aí você deixa a foto ainda mais bonita. Né? Então, eu acho que toda ousadia cabe quando ela parte do pressuposto de que você tem experiência no que você está fazendo. Sim, sim, eu concordo, mano. O meu conteúdo aqui do canal, ele é mais voltado para tatu, né? E lógico que o desenho está envolvido com a tatu, por isso que a gente está trocando essa ideia aqui com o Charles. E cara, tem alguma sugestão que você poderia dar? Não sei se essa pergunta você vai conseguir me responder. Mas por exemplo, você estava comentando dos poros, das rachuras. Tem muita coisa que na tatu não funciona. Porque com o passar do tempo, cara, embola tudo e fica ruim, né? Isso eu fui pegando experiência com a galera, que eu vou conversando, o pessoal, já que tem muitos anos de tatu, e também com as tatus que eu venho acompanhando nesses 10 anos. E você acha que dá para fazer isso na tatuagem, exatamente o que é feito no papel na tatu? Você acha que chega nesse nível? Você acha que a tatu consegue chegar nesse nível de detalhe? Porque assim, o que eu aprendi, que eu falo muito para as pessoas, na tatu o menos é mais. Então assim, quanto mais se resumir, mais se tiver contraste, mais definir as formas, ela vai ficar mais bonita visualmente, a pessoa de olhar até de longe, e vai durar com o tempo, que é esse que eu acho que é o que eu me preocupo mais, que a tatu dure com o passar dos anos. Sim. Ó, eu vou dar uma resposta um pouco contraditória. Eu acho que é possível, mas eu acho que é para poucos. Sim. É como você, sei lá, é possível jogar como Maradona, como Pelé? É possível, os caras jogaram? Sim. Mas foi para eles, Sim. pouquíssimos. Por quê? Mas eu nunca vi, eu já vi, a gente já viu. Ralph Neuweiler, conhece? Trabalha um alemão. Ele faz um realismo que, sinceramente, eu nunca vi nada parecido em questão de texturas, do mesmo jeito que eu faço no papel. Sim. Já vi trabalho dele cicatrizado. Como que chama, rapaz? Ralph Neuweiler. Não sei se pronuncia assim, mas Ralph, R-A-L-F, Neuweiler é N-O-W, algo assim. Mas se procurar no Instagram você vai ver. Os trabalhos que ele faz é bizarro, de textura de pele e tudo mais. Mas, no papel, por exemplo, quando eu faço um desenho muito detalhado, eu faço num tamanho A3 ou maior. O tamanho A3 é quase o tamanho das minhas costas. Sim. Então, imagine um rosto sendo tatuado numas costas. Você vai ter um espaço para trabalhar a textura muito maior, diferente de você tatuar no antebraço, que o olho vai ser quase do tamanho, muito pequeno. Então você não vai conseguir muito detalhe, porque se você jogar muito detalhe ali, a hora que cicatrizar, aquilo vai virar uma coisa só e não vai dar resultado. Mas eu acho assim, como eu disse, é para poucos, o que não quer dizer ou melhor, deixa eu me corrigir. É para poucos, e com essa consciência de que é para poucos, eu não fico buscando fazer um trabalho com essa magnitude assim. Porque se você tem um trabalho realista que já é bonito,
Eu não acho que é a questão de textura, um pouco a mais de textura, um pouco menos de textura, que vai tornar o seu trabalho ainda mais impressionante. Por exemplo, eu vejo o trabalho do Chico Morbeni, o Douglas Prudente, o Mordente, caras que fazem realismo e são bons em fazer realismo, mas eles não fazem com esse nível de detalhes tão minúsculos, e não precisa, né? Só o trabalho que eles fazem já é fantástico. Então eu acho que aí cabe esse lance de o menos é mais. Sim. Né? Na realidade que você encara da sua limitação e da sua habilidade, você saber que você produz um bom trabalho. E claro, se você tem a meta de chegar num trabalho ainda melhor, não é fazendo todo dia trabalhos iguais que você vai chegar, né? Você vai ter que separar tempo para estudar, você vai ter que separar tempo para fazer realmente trabalhos que te desafiem, né? Sim. E para isso, tempo. O que ninguém quer, né? Ninguém quer dedicar tempo para fazer, porque você pede para fazer um exercício, para treinar o punho, o cara já não quer. Sim. Aí diante da textura, o cara desanima. Então eu acho que é possível, mas é para poucos. O que você acabou de falar que é engraçado, cara, que lá quando a gente abre a inscrição pro meu curso lá, basicamente, cara, o traço, que é o que eu ensino, né, que eu bato muito na tecla, é treino, velho. Sim. Então, assim, eu passo exercícios para a pessoa treinar. E nem todo mundo. Tem muita gente que faz e realmente tem a percepção, ela mesma nota a percepção que mudou. Sim. Tanto que a Sabrina, que está filmando ali, minha esposa, ela fez curso de micropigmentação lá. E, cara, ela fez um treinamento de traço lá, durou 2, 3 dias, umas folhas. Cara, mudou totalmente, assim, da água pro vinho. Uhum. Então, velho, o pessoal, não sei, parece Não, que quer atropelar uma Sim. coisa em cima da outra, né? Sim. Não, o pessoal quer da noite pro dia. Mas assim, se fosse ver, eu também queria, o Charles também Eu queria. também. Não é assim que Não funciona é a assim que vida. funciona. A gente só tem que entender que a gente pode querer da noite pro dia, mas não funciona. Na às prática não Às funciona. vezes só nem querer, sempre, né? às vezes nem sempre querer não é poder, né, Querer mano? não é poder. Mas basicamente é isso aí, velho. Eu tento passar um pouco do conhecimento, o Charles passa muito conhecimento lá no canal dele. O curso seu, mano, você atinge todo tipo de pessoa, né, mano? Até mesmo quem quer ter um lazer diferente, quem quer, às vezes, sei lá, estudar alguma coisa que sempre tem vontade de desenhar, por exemplo, já tá mais velho, quer Sim. desenhar. Eu acho que a grande parte do público, até por causa do que eu trago, né, da narrativa que eu apresento, é realmente tentando resgatar o desenho como aquilo que era uma paixão de criança, sabe? Porque tem muita molecada que desenha e depois chega numa certa idade abandona. Sim. Uma grande parte. E assim também tem vários adultos como nós que lembra que quando era criança gostava de desenhar. Tinha um certo prazer de desenhar, distraía ali, só que depois abandonou. Então eu tento resgatar, eu tento mostrar que desenho, muitas vezes ele não é desenvolvido, a capacidade de desenhar, a habilidade de desenhar, ela não é desenvolvida porque ela não foi estimulada. Né? Porque Sim. escrever Qualquer coisa, né, mano? escrever é resultado de estímulo. Ninguém questiona se você tem dom para escrever. Aprender a escrever, eu digo, não estou dizendo virar escritor, mas você escrever lá na escola, caligrafia, fazer a letra A, E, I, O, U, é estímulo. Estímulo positivo, estímulo aversivo. Estímulo positivo, fez bem, parabéns. A professora vem, coloca um certo, parabéns. Fez errado, vai repetir. Vai fazer várias vezes até ficar bom na letra A. Castigo, vai para casa, leva a bronca da mãe, leva bilhetinho para casa, tem que fazer. O estímulo é aversivo, então a criança se obriga a fazer. E aí desenvolve. E fala, não tem dom para desenhar, mas não foi estimulado. Sim, então sim. A escrita só desenvolve se a gente pensar por esse princípio, a gente entende que qualquer coisa que é estimulada tem a capacidade de se desenvolver. Fora que também serve como terapia, né? Sim, tem muita gente que faz do desenho a terapia, e o desenho, para mim, é uma terapia. Sim. Quando eu estou desenhando o que eu quero. Sim.
quando eu estou desenhando o que os Forçado. outros pedem, não é uma terapia, é um trabalho, eu faço ali, beleza, honro meu compromisso. Mas, paralelo a isso, eu sempre tenho que ter um desenho onde eu estou me dedicando, porque é no contato com o desenho que eu mantenho puro o talento que me fez começar lá na infância. E Charles, eu assim, tô tentando aqui lembrar, mas você foi o único desenhista que voltou assim para tatu? Foi voltado para tatu um pouco? Você começou a fazer desenhos para tatu? Não, Porque acho até- que tem vários. Eu não cheguei a ver assim uma galera que desenhava, assim, que só trabalhava com desenho, que é o seu caso. Tá. Que não era voltado para tatu. Entendi. Né, que começou a fazer desenhos para tatu, mas ainda não virou um tatuador, continuou desenhando. Sim. Eu acho que você foi o primeiro, não foi não? Não sei se primeiro, mas eu acho que eu comecei a fazer desenho. Você fala pelo lance de eu ter feito desenhos para séries de tatuagem? Sim, você chegou a fazer um livro também. Sim, fiz o Você livro com Isso. todos os desenhos da série. É, assim, Das porque séries. a maioria das pessoas que desenham também tatuam, que Ah, não é tá. o seu caso. Tá. Você fala que eu só fui desenha. Um dos poucos que eu só fiquei desenhando e não Sim. fui para tatuagem? Sim. Não, tem muita gente. Acho que tem muita gente. Só que aí cada um por um motivo diferente, né? De repente algum porque não tem condição de comprar um equipamento, outro porque já se acha velho demais e acha que não dá mais para aprender, outro que a mãe não deixa tatuar, né? Porque acha que ainda não é legal. Enfim, outros ainda têm um certo preconceito, outros de repente têm medo, né, eu consigo fazer no papel, o que não é certeza que eu vou conseguir fazer na pele, lidar com pessoas, pele, tinta, sangue, reações. Então, não sei, eu acho que tem N motivos do porquê, mas eu não fui, por quê? Eu comecei em 94 com desenho realista. Hoje, nós estamos aqui em 2021, só que desde 2014 para cá, eu venho colhendo frutos muito satisfatórios do meu trabalho. Reconhecimento, digamos que eu comecei em 94, mas 20 anos depois é que eu realmente consegui reconhecimento pelo meu trabalho. E aí a hora que eu começo a ser reconhecido, eu vou começar a fazer outra coisa. Então eu acho que se eu me dedicar à tatuagem, eu aprendo rápido. O que não quer dizer que eu vou me tornar um bom tatuador rápido. Sim. Porque para eu me tornar um bom tatuador, eu vou ter que percorrer um longo caminho aí, de repente, de anos de prática. E eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo porque não é a minha prioridade. Minha prioridade hoje é o desenho, é o curso. Então eu acho que eu vou estar saindo fora, exatamente. Eu vou estar metendo o pé pelas mãos aí e acabar me atrapalhando. Então eu prefiro continuar no desenho e servindo de inspiração para tatuadores, né? Conversando com esse meio de tatuadores, como eu estou aqui agora, e fazendo com que tatuadores enxerguem o meu trabalho também como importante para a evolução da tatuagem e vice-versa, porque certeza. assim como eu me inspiro em obras de tatuadores e sigo e acompanho, assim como acompanho do Eric, é recíproco. Então eu acho que eu só estou reconhecendo o meu lugar, entendendo que o meu lugar é esse e tá tudo bem. E mano, em 2013 você não tinha tatu, né? 2013, não, eu acho que eu fiz em 2014 a primeira aqui na Foi a perna. primeira. Mas você só fez por causa que você começou a se envolver, né? Com a tatuagem. Senão Não, talvez você não teria feito. eu acho que eu sempre gostei de tatuagem desde moleque, porque quem gosta de desenho tem aquela Sim, né, é verdade. flerta com a tatuagem, mas eu venho de uma família que provavelmente eu ia arrumar problemas com a tatuagem. Então para eu evitar problema, eu não fui. Aí quando eu estava com meus 20 e poucos anos, eu fui para uma igreja evangélica também, e aí abandonei mesmo a ideia de tatuagem. Só que em 2014, aí você fica naquela, né? Mas será que eu não estou muito velho já para ficar tatuando? A crise da meia-idade, né? Agora, depois de velho, vai querer tatuar. Ficou até mais bonito agora. Aí eu peguei e comecei a ter contato com a tatu, só que também, até então, eu não tinha essa percepção que eu acho que muita gente ainda não tem, é bem menos, mas ainda tem gente que não tem, da tatuagem como obra de arte, sabe? Como arte. A tatuagem ainda
em muitos, da minha idade principalmente, eu estou com 43 anos, ainda em muitos, dependendo da criação que teve, do meio que conviveu, ainda associa tatuagem com aqueles desenhos feios, esverdeados, aqueles traços tortos. Então, tipo, não dá nem vontade. Quando eu comecei a participar de convenção e ter alunos tatuadores e ver de perto a beleza das tatuagens, né, a beleza dos desenhos, eu como amante do desenho, que eu via, eu falei, cara, eu vou ter que tatuar, eu tenho que ter tatuagem. Né? E aí foi onde eu tatuei aqui, né, o Tony Gomes tatuou aqui, depois o Silvan, o Bill, o Pete, a Pete também, aqui o Eric agora, tá? Tá indo, né? Então, Posso indo. fazer uma pergunta? Sim. Pode, faz uma pergunta. De todas as tatuagens que você tem, Ixi. qual delas não é ligado ao emocional? Qual delas não é ligado ao emocional? Que tipo assim, você olhou e falou... Gostei do desenho, vou tatuar. Nenhuma. Nenhuma. Você viu como a tatuagem está indo desse lado também? Significado. Isso é verdade mesmo, cara. A gente já tá percebendo isso faz tempo. É muito ligado Assim, ao emocional. no nosso caso, que tá no meio da tatu, às vezes curtiu o desenho ali do parceiro. Ô, curtiu o desenho, vamos tatuar? É mais ou menos assim que funciona. Que não Nem deixa de sempre mas na maioria da visão dos clientes que a gente vê, a maioria tem um significado, cara. Nem, pô, eu quero fazer uma rosa, uma caveira. Mas por trás daquilo ali tem um significado. Mas eu acho, é curioso isso, mas eu acho que ainda tem muita gente que vai pela onda da moda. Sim, né? tem Tipo, muito, cara. as florzinhas delicadas, tal. Então, esteticamente bonito. Então, é esteticamente bonito. Eu acho que, porém, eu acho que o que for buscado apenas com essa visão estética, com o passar do tempo, pode gerar um certo arrependimento. Porque o que era bonito numa determinada época, pode não ser mais daqui 10 anos. Pode ser bonito ali, porque foi bem feito. Sim. Mas pode perder o significado. Né? Então eu acho que a tatuagem ela tem que ser encarada como algo que você sabe que é pro resto da vida. Então ela precisa ser atemporal. Né? Ela precisa ter um significado não só para aquele momento, e ainda que ela perca o significado lá na frente, mas ela te faz lembrar de que naquela época você viveu algo que te marcou e por isso você tatuou aquilo. Aquilo foi como se aquilo representasse um marco, um fechamento de um ciclo, o começo de uma nova fase, de um novo relacionamento, de uma nova fase da vida mesmo. Então eu acho que sempre tem que estar ligada a um marco, a algo que signifique para você. Sim. Né? Para ninguém mais precisa significar. Só corrigir essa aqui, ó. Maori é um estilo de tatuagem, né? Os mais antigos que tem, então não é moda, tá? Você falou que Maori é moda. Não é moda, tá? Não adianta corrigir que você vai falar cagada. Eu falo que a galera costuma me mandar bastante referência, principalmente daquele The Rock lá. Só porque não, sem saber o significado pensando da assim, tatuagem. agora você ajustou. Agora você Não tem ajustou. significado, tem significado sim, Maori, sim, mas o pessoal às vezes vai porque a pessoa fez. Sim. Ó, só pra gente poder finalizar, que eu já tô alugando o Charles aqui, já é umas 9 horas da noite, que hora? 8h20. 8h20, ele tá aqui desde a 1. Ó, mano, na sua opinião, o traço, tanto no desenho como na tatu, ele é fundamental, ele faz parte, ele tá em tudo. Traço, firme. Pode falar o que você pensa. Sim. Ó, eu acho que é simples de responder isso. A gente normalmente olha para um desenho realista e fala que o realismo ele é caracterizado pela ausência de traço. Sim. Eu mesmo já falei isso muitas vezes. Só que depois eu voltei atrás. Não é a ausência de traço, é o disfarce de traço. Com certeza. O traço ele está ali. Ele só foi disfarçado através de uma sombra. Então, quando você vai desenhar, seja no papel, seja na pele, você joga o traço e quando é realismo, você vai ter que identificar para que lado do traço nasce uma sombra, mas sempre nasce uma sombra. Para você esconder esse traço. Para você esconder o traço. Sim. Quando não é realismo, então não tem problema que o traço fique aparente. Às vezes
pelo estilo, é necessário que ele fique aparente. Agora eu, por exemplo, eu gosto do realismo, mas eu já percebi que não são todos os tatuadores que quando faz realismo explora essa visão do traço. E aí acaba deixando aquele trabalho muito esfumado, muito... Parece que não tem nitidez, né? Parece que não tem nitidez, exatamente. Fica um trabalho opaco. Sim. E então eu acredito sim que precisa do traço, mas ele precisa no realismo. Ele precisa ser disfarçado. Sim. E também a gente tem que entender que esse disfarce do traço é para gerar a sensação de profundidade. Porque tanto na tatu como em qualquer outro lugar, a sombra dá a sensação de profundidade e a luz dá a sensação de volume. Então você precisa caminhar, transitar nesse termo entre luz e sombra, explorando traços que não fiquem aparentes para que você consiga trabalhar um contraste sólido. Não sei se ficou confuso, mas ficou bom demais. Se ficou, volta e assiste de novo. Porque assim, eu fiz essa pergunta porque eu vejo que tem pessoas que começam a tatuar e querem ir para o realismo justamente por essa dificuldade com o traço. Do traço. Só que, cara, você não vai escapar, você vai ter que fazer ele. E normalmente quando você começa a tatuar, cara, você tem que começar com um negócio simples. Sim. Que é o trabalho comercial que você mesmo falou aqui, que é a escritinha, né? Que é uma raminho, alguma coisinha assim. Então, velho, você tá começando a tatu, quer já fazer um realismo só porque você acha que não tem traço, você já... Não, eu acho que esse é o caminho, inclusive para mim. Que nem eu trabalho com realismo no papel, mas se eu for começar a tatuar, eu não começaria fazendo realismo. Eu começaria pelo traço, eu começaria pelo preenchimento, né? De repente um tribal, por exemplo. Dentro de um tribal tem o traço, que eu vou estar ali exercitando a firmeza do traço, com a possibilidade de errar um pouco, porque se eu errar para dentro... Você fez meu curso, né? Se eu errar para dentro, eu vou preencher, né? E aí eu não posso errar para fora, porque você fala isso. Fala isso, mano, é a mesma coisa. Mas isso aí é uma percepção, é uma lógica, né? Você vê que é uma coisa que anda pelo caminho da inteligência, da lógica. Não faz sentido eu pegar e falar, vou fazer realismo, se eu não sei nem fazer um traço. Sim, velho. Sabe o que eu vejo também, cara? É que o cara tira uma foto, ele pega a foto lá do Pinterest e tira. Ele imagina na cabeça dele que ele colar aquilo na pessoa vai sair igual aquilo lá. Sim, é foda, né, cara? É difícil, é difícil. Mas eu iria por esse caminho. O caminho tem que ser sempre didático. Né? Você tem que ser sempre... parece que eu combinei com você, cara, mas tem um módulo no meu curso que eu falo só sobre isso, cara. É mesmo? Tanto que eu faço uma tatu preenchida de preto pra mostrar, se você errar, tem como você ajustar. Mas eu tenho uma explicação para isso aí, por que eu falei isso sem saber. Porque a minha visão de aprendiz passa pelo caminho do professor. Sim. Porque eu sou professor. Eu preciso entender como que eu posso tornar uma informação difícil compreensível para um aluno. E aí quando eu vou para a tatuagem, eu não sou professor, eu sou aluno. Mas se eu sou um aprendiz, um aluno, mas eu entendo que todo o caminho de aprendizado obedece uma lógica que vai aumentando a dificuldade passo a passo, eu penso como professor. Eu falo, então, tá, eu sou aprendiz, mas eu entendo que o caminho de um professor é didático. Né? Isso acontece em qualquer coisa, até na natação, por exemplo. Eu não sabia nadar a vida inteira sem saber nadar, só dava aqueles pulos. Aí agora, pouco tempo atrás, eu falei, cara, eu vou aprender a nadar. Cheguei na escola, aprendiz. Aí a professora, você vai fazer assim. Eu falei, como assim vai fazer assim? Eu não sei nem respirar. Você não sabe? Não sei. Então você vai aprender. Ou seja, o que eu estava fazendo ela me ensinar. Eu estava fazendo a professora me ensinar. Passo a passo. Peraí, não manda eu mergulhar ainda não. Acabei de chegar. Não manda eu fazer realismo ainda não. Sim, né? sim. Me dá um tribal aí. Então essa consciência tem que estar no aprendiz. Né? De que é um passo de cada vez. Nossa, e esse jogo que você fez agora deu pra entender muito bem, mano. Aí, ó. Deu a hora de encerrar. Ô, meu amigo, você quer falar alguma coisa pra galera? Você quer
falar do seu Instagram, do seu YouTube, fala aí um pouco aí. Legal. Bom, eu não sei nem se esse vídeo vai estar no meu canal do YouTube também, né? De repente a gente pode fazer Vai ser uma honra! Fazer uns recortes dele, jogar no canal do YouTube, né? Eu mando pra você, um vídeo leva pro outro. Mas o canal do YouTube, Charles Laveso, mesmo nome para Instagram, mesmo para Facebook, se alguém usa Facebook ainda. Charles Laveso e... Cara, o que eu poderia falar, eu acho que já foi sintetizado em toda a nossa conversa, né? De que tem uma frase que eu gosto muito que é no caminho do aprendizado, assim, se você pensar pelo caminho do aprendizado, que é só um passo, né? Pô, mas eu quero fazer realismo, mas vou ficar fazendo tribal, é o primeiro passo. O primeiro passo, o próximo passo, ele não te leva para onde você quer, mas ele já te tira de onde você está. Então eu acho que um passo de cada vez com a consciência de que você andou mais um pouquinho. Né? A importância não é a velocidade com que você vai, mas é você ter a direção certa e um pouquinho de cada vez. Então acho que esse é o segredo para qualquer coisa, né? Claro que não é do dia para a noite, claro que você também tem que ter a consciência que é para poucos, né? Nem todo jogador vai ser Pelé, nem todo jogador vai ser Maradona, né? E assim é. Você tem essa consciência, mas também com a consciência de que você pode fazer um bom trabalho se você tiver disciplina para potencializar o seu talento. É isso aí, Fê. Não tem nem o que falar. Se fosse dar um conselho para vocês, envolve com pessoas que vão agregar valor na sua vida. Sim. O cara ficou aqui comigo 9 horas que eu aprendi com esse cara aqui, não tem explicação. Mano, obrigado pelo vídeo, obrigado pela confiança. Foi uma honra aqui fazer um trabalho nesse cara. Imagina só a responsabilidade. Não tremi não, mas deu tudo certo, né, mano? Galera, tamo junto. Valeu. Obrigado por mais esse vídeo aí. Abraço. Valeu.